Vida santificada, sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor. Nós estamos caminhando aqui, numa série de estudos sobre santidade ao Senhor. Esse aqui já é o estudo de número 18. Então, se você perdeu os outros estudos, você pode entrar lá depois no YouTube, Pastor Marcos Poleto, e os estudos estão sendo salvos lá, Logo eu vou informar para vocês que eu também estou lá na Cost TV, é uma nova plataforma, onde fica armazenada vídeos, uma outra plataforma que concorre com o YouTube, justamente porque o YouTube está começando a cercear, está começando a cortar alguns conteúdos cristãos, conservadores. Então, já que o dono da plataforma do YouTube não está querendo muito a audiência dos cristãos, nós também estamos migrando para a Cost TV. Logo eu vou informar o endereço direitinho para você entrar lá e estar assistindo essa série de estudos. Nos estudos anteriores nós falamos alguns textos bíblicos que a Bíblia nos mostra que nós somos um espírito, que nós temos uma alma e que nós habitamos num corpo. Já falamos do espírito, da alma, e hoje nós vamos falar aqui a respeito do corpo, E nós temos que trazer alguns versículos bíblicos a respeito do corpo, que o corpo é somente uma habitação temporária aqui onde nós estamos vivendo na terra. Nós, quando Jesus voltar, nós receberemos um corpo transformado, um corpo glorificado. Esse corpo que nós estamos morando hoje, ele não pode herdar a vida eterna, ele não pode entrar no reino de Deus, porque nele Deus condenou o pecado, Então, e a gente percebe muito bem isso que eu estou falando, porque quando Paulo escreve que o espírito milita contra a carne contra o espírito, essa militância, ela só vai terminar com a nossa morte ou com a vinda de Jesus Cristo, E para ter depois um corpo glorificado, é só na vinda de Jesus mesmo, A Bíblia afirma o seguinte a respeito do nosso corpo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, mas por mãos celestiais, eternas no céu. Então nós temos essa afirmação que a palavra de Deus nos diz, que essa casa aqui, ela é terrestre, ela também é chamada de tabernáculo, santuário do Espírito Santo, morada, por isso que nós devemos guardar, cuidar, discipliná-la, levá-la em sujeição, porque ela é templo do Espírito Santo. Mas assim que essa casa aqui terminar, ela ficar decrépita, cair toda, nós teremos que nos mudar para um corpo transformado, glorificado. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 15, também nos afirma o seguinte, a palavra de Deus: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo afirmou, nos revelou. Mas de minha parte, esforcei-me diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembranças de tudo. Uma afirmação de Pedro aos irmãos, a nós, a toda a igreja, que ele habitou nesse tabernáculo na carne, e ele traz a lembrança de que ele fez de tudo, ele trabalhou com diligência, para cuidar do tabernáculo. Outra afirmação que a Bíblia traz, que o nosso corpo é o lugar onde temos consciência das coisas naturais, aonde estão os nossos sentimentos físicos, onde nós temos contato com a matéria, com o natural, Lembrando que nós somos um espírito, E essa compreensão de nós sermos um espírito, então, deve centralizar a nossa vida, que nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus e não pelos sentimentos físicos.
E os sentimentos físicos aqui valem um alerta para todos vocês que estão ouvindo. Os sentimentos físicos sempre tentarão se opor às informações espirituais. Por quê? Porque os sentimentos físicos estão contaminados pelo pecado, né? E nossa direção é pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, pelo Espírito recriado humano. Mas os sentimentos físicos, vocês têm que estar alerta, né? Ele sempre irá contra a direção de Deus. Não sei se você já viu aquelas pessoas falar assim, né? Olha, querido, você se entregou a Jesus? Olha o exemplo. Você se entregou a Jesus, né? Sim, pastor, me entreguei a Jesus, minha vida é dele, pertence a ele. Beleza, então você está disposto a obedecê-lo? Não, estou disposto a obedecer, a pegar junto, ir em frente, vamos lá. Beleza, meu querido. Então, o seu próximo passo como cristão é batizar nas águas. Ele diz assim, batizar nas águas, pastor? Sério? Eu tenho que batizar nas águas? Tem que batizar. É uma ordenança de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Pastor, é o seguinte, eu não estou sentindo ainda de batizar. Então essa pessoa, ela ainda vive no sentimento. Você entende? Aí tu passa um mês e aí, querido, vamos batizar? Não, pastor, eu ainda não senti de Deus batizar. Sabe quando que essa pessoa vai sentir de Deus batizar? Nunca. Porque, na verdade, ela está se guiando pelos sentimentos da carne. E a carne não quer obedecer a Deus. Mas a palavra de Jesus diz assim, se creres e for batizado, será salvo. É simples como eu estou anunciando e dizendo. Está escrito, Jesus disse, beleza. Não tem que esperar a carne sentir nada. Tem um episódio bíblico que traz muito claro isso que eu estou explicando para vocês, é quando Pedro, ele anda sobre as águas. Vocês lembram que Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos ficaram com medo, é um fantasma, e Jesus disse assim, acalma aí, gente, não é nenhum fantasma não, sou eu, Jesus. E aí Pedro, ousado, diz assim, Jesus, se é você, manda-me ir ter contigo, manda-me, né? Me dá uma palavra. Pedro já estava entendendo que se andar na palavra de Jesus, ele vai andar bem, ele vai andar firme. E Jesus diz, vem, né? Isso está descrito lá em Mateus capítulo 14, do versículo 29 e 30. Ele disse assim, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Agora no versículo 30 acontece algo, diz assim a Bíblia, reparando, porém, a força do vento. Essa palavra reparando também tem o sinônimo de sentindo. O sentimento é pela carne, os sentimentos físicos. Ele sentiu a força do vento e teve medo e começou a submergir. E gritou, salva-me, Senhor. Então o que nós temos que ter compreensão é que você não é um corpo, você tem um corpo. E esse corpo que hoje você faz morada, que você cuida, tem que cuidar, né? Penteia o cabelo, né? As irmãs passam um batom, um brinco, tal. Beleza, tem que cuidar mesmo, né? Tem que cuidar o físico, cuidar, né, a saúde, afinal é templo do Espírito Santo. Mas ele não é só morada eterna. A morada eterna, nós receberemos um corpo glorificado. Então os sentimentos, eles têm que estar em sujeição à ordem de Jesus, né? Em sujeição ao Espírito, porque senão os sentimentos te arrastarão para um mundo de medo, como foi o Pedro. Eu vou usar só o Pedro aqui para não me alongar aqui a respeito disso, mas vale aqui o alerta, vale aqui o ensino, a direção, para que você não fique como muitos cristãos que demoram a amadurecer, crescer no Senhor, porque eles ficam toda hora só sentindo. Eu senti de Deus, eu senti isso, eu senti aquilo, e muitas vezes os sentimentos que elas expressam é contrário do que a palavra de Deus diz.
E então a gente entende que não tem nada de sentimento de Deus, porque Deus não ia se contrariar à sua palavra, não é verdade? Faz sentido para você? Para mim faz todo sentido, né? Na fala dos sentimentos, mas naquilo que eu entendo pela fé que recebemos de Deus, Deus não vai contrariar a sua palavra. Deus não é um Deus de confusão. O corpo sem o espírito, ele morre. O corpo sem o espírito, ele morre. Mateus, eu vou ler aqui um compêndio de versículos que comprovam essa afirmação que eu fiz a vocês agora. E Jesus, Mateus 27:50, e Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o espírito e morreu. Lucas 8:55, voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Aqui quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, o espírito voltou e o corpo voltou a ter vida. Atos capítulo 7, versículo 59 diz o seguinte: e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quando ele disse essa palavra, o espírito dele o deixou e o corpo dele morreu. Outro versículo, Tiago 2:26 diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Legal essa comparação, né, meus irmãos? Tiago aqui teve uma clareza do Espírito Santo incrível, que faz com que nós venhamos a compreender a ação da fé, né, em comparação a um corpo. Ele está vivo porque ele tem um espírito, e a fé viva tem que mostrar obras, porque se não mostrar obras, a fé não é viva, é uma fé morta. Como um corpo morto não tem espírito, né? Outras afirmações aqui, e nós ainda aguardamos, né, a redenção do nosso corpo, um corpo glorificado. Romanos capítulo 8, versículo 23 afirma o seguinte: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Precisamos subjugar a carne, né? Aqui eu vou falar mais um pouquinho sobre subjugar a carne. Já falei, falei um pouquinho ali sobre Pedro, o testemunho de Pedro, e sobre como os sentimentos da nossa carne traem a fé, vamos dizer assim, né? Vai contra a fé, e nós temos que subjugar. Alguns versículos aqui que são muito importantes a respeito de que nós precisamos subjugar a carne, levar ela em sujeição, levar ela em obediência a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 fala sobre isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Paulo está orientando a igreja de Roma e nos orientando que nós devemos entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, né? Entregar no altar de Deus, ou seja, não é mais a vontade do corpo, não é mais a vontade da carne. A carne tem vontade de mentir, porque ela quer se gabar, ou ela quer enganar. A carne tem vontade de trair, a carne tem vontade de comer um montão, beber um monte. A carne tem um monte de vontade que eu poderia citar aqui, mas a Bíblia está nos orientando que é para entregar ela como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E Deus vai honrar com a nossa decisão de não fazer a vontade da carne e estar fazendo a vontade de Deus. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo para vocês também, muito prático. Sexo antes do casamento é uma prática que não é bíblica. O sexo Deus criou para fazer dentro da aliança do casamento. Então, se você leva o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, você vai receber de Deus
os benefícios por sua fidelidade, né? Senão, né, infelizmente, a semeadura errada, consequentemente, não é que estou desejando isso, misericórdia, longe de mim tal coisa, mas é que é plantação e colheita, algo que você compreende muito bem. Então, né, que o Espírito Santo possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Outro exemplo que agora Paulo traz sobre ele mesmo a respeito de subjugar a carne, ele fala isso em 1 Coríntios capítulo 9 e versículo 27, e aqui eu encerro esse estudo de número 18, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Algo aqui tremendo que Paulo está dizendo, ele diz, eu esmurro o meu próprio corpo, o meu corpo e reduzo a escravidão. Não é que ele, né, ficava se socando o corpo. Ele está mostrando aqui que é algo que tem que imprimir força, que é algo que tem que segurar, né? A carne muitas vezes está querendo ir para aquele lado, aí você pega no colarinho e diz assim, não, tu vai para cá, tu vai para cá. Você entende o que eu estou dizendo? Você leva em sujeição, né? Não é que você é ruim, né? Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Nós não éramos dignos disso, mas Ele nos amou primeiro e nos tornou digno pelo sangue de Cristo Jesus. Agora, com o Espírito Santo, aquilo que era impossível para nós refrear os desejos da carne, do pecado que está na carne, agora pelo Espírito de Deus nós temos essa qualidade, essa força. Entende que não é por nós mesmos, mas pelo Espírito de Deus? E se Paulo está dizendo aqui, ó, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, é porque havia um comprometimento e um trabalho do próprio Paulo para com a carne dele. Por isso que Jesus diz, e aqui está o significado maior daquilo que Jesus disse, o reino de Deus é tomado por esforço. Eu não me esforcei em nada para entrar no reino. Quem fez todo o esforço foi Jesus. Mas o esforço agora está, depois de salvo, em se manter salvo. Você compreende isso? Eu espero que sim. Então, nós compreendemos no estudo de hoje que o nosso corpo é somente uma habitação momentânea. Esse corpo não vai herdar a vida eterna. Nós vamos receber um corpo glorificado. Mas enquanto Deus permitir que estejamos aqui na terra, nós temos que levar esse corpo em sujeição, porque ele está contaminado pelo pecado, né? Deus condenou ele no pecado, então ele vai ter que morrer, ele não vai herdar a vida eterna, mas o meu espírito, o seu espírito, a nossa alma vai herdar a vida eterna. E quando Jesus voltar, nós vamos receber um corpo glorificado, assim como ele é, nós seremos. Se já tá bom sendo, já é bom sermos filhos de Deus, não é verdade? Imagine quando se manifestar aquilo que realmente é. Será esplendoroso. Amém, meus irmãos? Eu espero que esse estudo tenha fortalecido a sua fé, tenha fortalecido a sua esperança, está te dando força para continuar perseverando no caminho de Deus, na vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, meu Deus, por esse tempo de edificação espiritual. Abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa, Senhor, meu Deus, os seus corações, sua família, Pai, que eles possam, Pai, andar, Pai amado, diante do Senhor, Pai, subjugando, Pai amado, esmurrando o seu próprio corpo, Pai amado, para que o corpo obedeça ao Espírito Santo e não, Senhor Deus, eles venham a obedecer às vontades da carne, Pai. Eu oro, Pai amado, por eles, por mim, por todos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse foi o nosso Almoçando com Deus.